Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, um programa muito importante e exclusivo. Mais uma vez, o Na Boca do Crime sai na frente e traz um material que nunca foi abordado por nenhum outro programa. O programa de hoje vem com conteúdos que eu estudei e inicia uma minissérie aqui deste programa que eu quero muito contar com a colaboração de vocês. Os próximos episódios dessa minissérie vão ser totalmente com participações de vocês ouvintes. E nós vamos fazer um trabalho completo, eu e vocês. Vamos fazer um material definitivo sobre esse assunto que ainda é muito pouco falado. Hoje o Na Boca do Crime traz o assunto dos serial squatters ou serial squatters, ou numa tradução literal assim, porque ainda não existe esse termo no Brasil, invasores em série. Eu sei que você agora está pensando em reforma agrária e MST. Não é sobre isso que nós vamos tratar. Um invasor em série, né, ou do inglês serial squatter, são pessoas sociopatas, manipuladoras, golpistas, sem nenhum tipo de empatia pelos outros seres humanos, que simplesmente tomam, se assolam de espaços e simplesmente não saem. Esse assunto ele ainda é muito pouco falado e ele é um problema mundial. A prova que é um problema mundial é que esse termo que foi cunhado nos Estados Unidos tem sido assunto de alguns documentários. E um destes documentários você, ouvinte, pode assistir na Netflix. O nome do seriado chama-se Moradores Indesejados. Essa série aborda sobre casos que tiveram problemas com pessoas morando, dividindo casa. Alguns deles batem exatamente com o que vai ser falado no programa. Se você tiver interesse, assista essa série. O que identifica um invasor em série? São pessoas que você não entende aonde o golpe dela quer dar. Ou seja, quando você pensa num golpista, você pensa em uma pessoa que quer dar um golpe para ganhar muito dinheiro. Você imagina um golpe em que a pessoa vai se dar muito bem. O invasor em série não. Ele tem uma visão diferente da nossa. Ele não pensa em um ano. Ele não pensa... Não, até um ano até pensa, mas ele não pensa em 10 anos. Ele não pensa em plano de vida. O que importa é ele tomar um negócio e ficar ali por um tempo sem pagar aluguel. É um golpe que parece até bobinho, mas de bobo não tem nada. Inclusive alguns resultando em assassinato. Entenda o conceito. São pessoas que não importa o bem-estar dos outros, não importa a honestidade, não importa nada. O que importa é ele ficar num lugar sem pagar. Só isso que importa, mais nada. Essas pessoas simplesmente se apossam de residências, de lugares, utilizando todas as armas que têm. As armas que eles têm vão desde manipulação, leis, processos descabidos, manipulação, documentos forjados. E utilizando dessas artimanhas, eles conseguem ficar sem pagar aluguel por muito tempo, em alguns casos anos. Vamos entender o conceito inicial. Então, o que o invasor ele precisa? O invasor ele é uma pessoa, é um sociopata, ele é desprovido de empatia total pelas outras pessoas e ele quer morar num lugar sem pagar aluguel. Esse assunto, pra mim, eu entendo muito dele por vários motivos. Um deles é porque eu fui dono de república e eu tive que lidar com muitos desses golpistas. Entenda, o invasor, ele vai sempre observar
a vítima e observar quais são as opções que ele tem. Então entenda, gente, esse programa é muito importante, eu espero que vocês estejam prestando total atenção. Depois eu vou trazer um advogado aqui, ele vai comentar sobre esses casos, tá? Prestem muita atenção, gente. Esse programa, ele é muito importante e ele é exclusivo. Ele vai observar como que ele pode conquistar a vítima. Exemplo, se ele notar que a vítima é uma senhora de idade, é uma mulher que às vezes tem um quartinho, alguma coisa, ele vai vir com história bem mansinha, que os pais dele não estão vivos, ou então que ele é sozinho no mundo, e ele vai conquistar aquela senhora com essa conversinha mansa para dali a pouco aplicar o golpe. Se o invasor notar que aquela casa não tem ninguém, ele vai lá, vai simplesmente pular o muro, troca a fechadura e vai começar a morar lá e vai alegar que é dono do lugar e que comprou por contrato de gaveta, e aí vai vir aquelas historinhas. Eles manipulam esses documentos, alguns casos, eles até aparecem com documentos. Esses documentos são feitos forjados, e eles envelhecem esses documentos com pó de café. Eles deixam o documento imerso em pó de café e ele dá um tom envelhecido no papel. Só que aí você, ouvinte, eu sei que você, ouvinte, agora tá pensando assim, mas um juiz nunca vai aceitar isso. Ele não precisa disso. O que ele precisa é de prazo. Ele precisa apresentar um papel, porque quando você tentar buscar os seus direitos, ele precisa aparecer com um papel dizendo que a casa é dele. Depois vão fazer perícia e vão ver que esse papel não vale nada, que esse documento não tem valor. Isso pra ele não importa. O que importa pra ele é continuar morando sem pagar. Se ele ganhar mais 3 meses, 4 meses, depois ele vai fazer atestado de pobreza, ele vai recorrer, vai dizer que tem criança pequena. Esse é o inferno que muitas pessoas passam. E não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Tanto que essa série que eu falei da Netflix mostra casos quase só de gringos. Tem um cara lá que passou pelo Brasil e tal, mas... Ou seja, é um problema mundial isso aí. O invasor, ele é um ser asqueroso, manipulador. Ele não consegue ter empatia por ninguém. Pra ele não importa. Ele não tem um plano a longo prazo. Ele só precisa ficar ali por um tempo. Se ele conseguir 1 ano, excelente. Se ele conseguir postergar pra 2 anos, melhor ainda. Entendeu? Ele é... Podemos até dizer que é um pensamento de pessoa... pensamento pobre. Mas... De certa forma também, o que você entende? Que ele trabalha junto o dinheiro dele sem pagar aluguel. Na cabeça desse povo também eles devem entender que é negócio, né? É um pensamento de escassez, é um pensamento de miséria mesmo, né? E são pessoas muito problemáticas e que acabam resultando até em crimes quando eles se veem contra a parede. Eu passei por um desses casos. Já vou contar pra vocês. Mas então, esse é o fenômeno dos serial squatters, tá? Então, são invasores, são as pessoas extremamente manipuladoras e que simplesmente invadem, tomam casas. Eles aplicam muito golpe em república estudantil, pensionato. Também é muito questão de família. Família tem muito. Porque família sempre vai ter problema de casa, de herança que não foi dividida corretamente, e por aí vai. Nesse programa que você tá ouvindo... Só um minuto, deixa eu tomar água. Nesse programa que você tá ouvindo, nós temos aí o nosso amigo, o Caverna. Ele conta uma história muito interessante, que a mãe dele, justamente vendo que uma casa não tinha documentação, se apossou da casa da irmã. Isso é um clássico em que eu passei também. Eu queria muita atenção de vocês. O invasor identifica que aquela casa não foi dividida na justiça. Quando tem uma casa de herança, aquilo tem que ser feito um inventário, tudo correto, papel passado e tudo. Muitas pessoas não fazem isso, ou por preguiça, ou porque custa dinheiro. Para você documentar uma casa da forma correta, não é barato. Não é nada barato. O golpista,
vendo isso, se aproveita dessa situação, desse imbróglio jurídico e simplesmente toma posse daquilo porque sabe que a pessoa não vai poder recorrer à justiça. No caso do Caverna foi a seguinte situação: a mãe dele não tinha lugar para morar, a irmã chamou ela para morar na casa. Essa casa já tinha sido de entendimento antes dos pais morrerem que a casa ia ser da irmã da mãe do Caverna, certo? Então, era um entendimento. Por isso que ninguém correu na justiça quando os pais faleceram, porque já era entendido isso. Quando a mãe do Caverna foi morar na casa, ela queria trazer a filha e o genro para morar. A irmã não aceitou. Qual foi o aviso da mãe? Olha, essa casa, eu também tenho direito nessa casa. E se você tenta fazer qualquer coisa, eu vou buscar os meus direitos, porque eu tenho direito nessa casa aqui também. A irmã, pra não se envolver numa confusão ainda maior, saiu da própria casa e deixou a mãe do Caverna morando lá. Essa situação, ouvintes, é muito comum. Porque o invasor identifica que tem essa questão familiar, que não tem solução, e simplesmente toma posse. Outra coisa que vocês vão notar que o invasor faz com muita frequência, prestem atenção, é apelo pro emocional. Ou seja, um parente seu vai pedir para morar num lugar, numa casa sua. Suponha que seja um primo seu, um primo, um irmão, um tio. Vai morar num canto seu. O dia que você precisar botar ele pra fora, como você vai ser entendido pela sua família e pela sociedade? Ah lá, tá botando o primo pra fora, hein? Nossa senhora, olha que pessoa podre. Essa é uma pessoa podre. Só que eles não sabem que de repente a pessoa pode ser problemática, ou que você precisa do ponto, você precisa daquela casa. Às vezes você emprestou a casa por um período, mas depois você precisa dela. Ou você precisa alugar, você precisa da casa por algum motivo. Você sai como o vilão. E a pessoa toma posse daquilo. É preciso também falar sobre o uso capião. O uso capião funciona assim: se você tiver como comprovar, ou por pagamentos, IPTU, contas, que você morou de forma ininterrupta por 15 anos, você tem direito ao uso capião extraordinário. Você toma posse, você ganha a posse daquele lugar que você mora. Uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade de um bem móvel, como um carro, ou de um bem imóvel, como uma casa ou um terreno. Ela se dá em razão do transcurso de determinado período em que o indivíduo está na posse do bem, agindo como se fosse dono, sem que tenha havido resistência do legítimo proprietário, ou seja, de forma mansa e pacífica. Atos de mera tolerância do proprietário, como contrato de locação, depósito ou comodato, não permitem a aquisição da propriedade por uso capião. Em regra, a posse deve ser contínua e duradoura, perdurando pelo período determinado na lei. Deve ser justa, sem violência, clandestinidade ou precariedade. Haverá violência quando se toma de alguém abruptamente a posse de um bem ou quando houver a expulsão do legítimo possuidor do imóvel, por exemplo. Haverá clandestinidade quando a aquisição for às escondidas, de forma sorrateira. Já a precariedade da posse se dá no momento em que o possuidor se nega a restituir a coisa ao proprietário. Existe uma quebra de confiança por parte do possuidor, que passa a ter a posse em nome próprio. Por fim, a posse deve ser de boa-fé e com justo título. Todos esses requisitos são para uso capião ordinária ou comum, que requer o transcurso de 10 anos da posse do bem. Há outras modalidades de uso capião, como a extraordinária, que exige 15 anos na posse do bem, mas dispensa o requisito do justo título ou da boa-fé. Quer um exemplo? João ouviu falar que seria o possível herdeiro de uma propriedade no centro da cidade, e ali ingressa fazendo a sua moradia, mesmo sem ter qualquer documento que comprove essa alegação. Durante mais de 15 anos, ele se mantém na posse do imóvel, cerca a área, paga impostos, faz benfeitorias de obras no terreno, agindo como se fosse o legítimo proprietário. Ocorre que depois de 15 anos, José, o verdadeiro proprietário do imóvel, aparece e requer o imóvel de volta, comprovando que é o legítimo proprietário. Nesse caso, José não poderá reaver o bem, vez que transcorreu o prazo da prescrição aquisitiva para uso capião extraordinária, de modo que João adquiriu a propriedade do bem. A uso capião visa efetivar a função social da propriedade, dando primazia àquele que, mesmo não sendo o legítimo dono, dá uma destinação social e econômica para determinado bem. E é assim que você se fode, porque você que tinha uma casinha, alguma coisinha,
O golpista vem com documentos forjados, picaretagem, ele pode forçar, inventar esses 15 anos, e aí depois pra você tirar é um martírio. Isso eu tô colocando nos casos em que ele não vai aplicar uso campeão em você, tá? Outra coisa que é importante entender é, mesmo se ele não conseguir, ele vai ficar um bom período sem pagar aluguel. Essa é o principal, é a coisa que ele mais quer. Bom, eu como dono de república passei por algumas situações bastante desagradáveis. Eu conheci esses golpistas de perto. O caso que mais marcou, tiveram alguns, mas o caso que mais marcou foi logo quando eu comecei. Por favor, eu estou totalmente aberto a críticas, e podem rir e podem zoar. Mas eu tomei um golpe de 5 mil, que naquela época era muita grana, muita mesmo. O salário mínimo naquela época acho que era 500 reais. Ele foi assim, esse vagabundo, ele era um golpista mesmo, serial mesmo, não tem outro pra falar, em série, né? Ele aplicava golpe em todo mundo e vivia de fazer isso, vivia de golpe e de sem pagar aluguel. Até namorar com velho ele fazia pra não ter que pagar aluguel. Esse golpista, ele ganhou minha confiança. Ele chegou falando que ele tinha uns planos de crescer na vida e não sei o que lá. A gente trabalhava na mesma empresa. E aí ele entrou na República e ele falava assim, podem zoar, mas ele falava, eu vou passar na lotérica, é caminho, pode dar o dinheiro das contas pra mim que eu vou pagar tudo na lotérica, eu já vou pagar meus boletos, eu pago da República também. O Hernani, naquela época, com 18 anos, né, da roça, eu confiava, eu pegava o dinheiro das contas, entregava na mão dele. Quando eu fui ver, eu tava há 3 meses sem pagar aluguel, 3 meses sem pagar condomínio, 3 meses sem pagar luz, nossa luz foi cortada, 3 meses sem pagar água, e a internet não tinha como ele atrasar porque senão ia dar na cara. Quando eu fui ver, minha luz estava cortada e eu tava para ser despejado. Isso na época foi um suplício muito grande, causou um sofrimento muito grande, porque na época pessoas ligando pros meus familiares, pra minha mãe, falando que eu ia ser despejado, né? E a proprietária do apartamento ia na imobiliária chorando, falando que ela precisava do dinheiro pra fazer as compras da casa dela. E quer dizer, tudo isso aí por causa desse doente. Esse golpista, ele era muito manipulador. Ele falava que tinha pago, que deve ser algum problema da Caixa Econômica. E ele foi enrolando até que ele conseguiu ficar 4 meses lá. Ele ficou 4 meses e aí se mandou. Com o dinheiro ele comprou roupa pra ele e simplesmente se mandou. E com a convicção que nenhum de nós poderíamos agredir ele, porque ele ia se amparar em leis. Até mesmo questão de homofobia ele chegou a usar na época, pra alegar que sofreu preconceito, não sei o que lá. Então ele deixava sempre essa carta na manga. Ele não poderia ser agredido, ele saiu numa boa. E enfim, é isso. E são pessoas manipuladoras, enganadoras. Vocês têm que saber que isso existe. Outro caso foi de um que ele deixa... isso também acontece, tá? Presta atenção. Quando o invasor ele quer forçar você a deixar ele morando lá, ele pegou e colocou todas as roupas dele em cima da cama, todas as coisas dele, e simplesmente não queria sair. E um dia aí quando a gente pensava, falava assim, mas pô, nós vamos mexer nas coisas do cara? Teve um dia lá, ouvintes, que eu simplesmente peguei as coisas dele, as roupas, coloquei tudo lá na área e falei, olha cara, suas coisas já estão na área, você precisa ir embora, você não pode ficar mais aqui. Foi aí aonde ele não teve mais pra onde fugir. Eles fazem isso com animal de estimação, com as coisas deles. Eles dizem, mas como é que você vai me botar na rua? Eu não tenho onde colocar, eu não tenho onde levar o meu animal, eu não tenho onde levar minhas coisas, eu não posso ir embora. Lógico que é necessário também ter um jogo de cintura, ou seja, se você vai colocar o invasor pra fora da sua casa, você tem que dar um prazo pra ele arrumar outro lugar.
Até por questão que na justiça, se ele mostrar que tem criança ou que tem animal de estimação, ele vai usar isso aí a favor dele. Então tem que ter um jogo de cintura da sua parte também para com o manipulador. Ia fazer uma viagem. Faz uma viagem, hein, Batatinha? Vai viajar. Tá tranquilo lá, chegou em casa. Aí você chega na sua casa e tem um monte de gente morando. Eu falei assim, não, essa casa é minha. O cara, não, eu paguei por esse imóvel. Como assim o senhor pagou? Olha aqui. Foi nesta casa que Ronaldo morou até 2014. Quando mudou para São Paulo, a mãe e a irmã ficaram na residência. Segundo o confeiteiro, em outubro do ano passado, as duas também foram para a capital paulista. A mãe precisava de um tratamento médico. A surpresa veio agora. Quando voltaram, a casa tinha novos moradores. E ela já foi recebida no portão com faca e revólver pelos novos moradores. E lá dentro da casa tinha toda a minha mobília, todas as minhas coisas pessoais, até fotos de infância, todos os documentos importantes, contrato de casa. A dona de casa, que prefere não mostrar o rosto, afirma que há 2 anos mora na residência com o marido e 2 filhas. De acordo com ela, a irmã de Ronaldo foi quem vendeu a casa. E ela me ofereceu essa casa, falou que estava indo embora e precisava vender. A dona de casa disse que os documentos de compra da residência não foram entregues, mesmo depois do pagamento. Ela falou que a casa tinha alguns problemas no documento, que ela iria resolver e quando eu terminasse de pagar ela me daria todos os documentos da casa. Porém, ela sumiu. O confeiteiro apresentou na delegacia uma escritura e carnês do IPTU pagos. Tudo está em nome do pai dele, que já morreu. Ronaldo alega que a casa foi passada para o nome dele. Não apresentou os comprovantes à polícia. Disse que vai pedir novas vias no cartório. Todo mundo me conhece naquele bairro. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe da minha luta ali. Já a atual moradora acredita que a casa, que é de herdeiros, foi vendida sem o consentimento de todos os irmãos. O delegado responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista. Disse que segue com as investigações e que nos próximos dias vai ouvir todos os envolvidos e pedir novos documentos. A casa também pode estar penhorada. No único documento que a atual moradora tem está um mandado de penhor de 2001, quando a casa foi dada como garantia na locação de um imóvel. A dona de casa procurou um advogado e disse que vai deixar a residência. Eu tô atrás de outra casa, eu vou sair da casa, só que a casa vai continuar aqui, né, no mesmo lugar. A minha briga vai continuar. Vocês ouviram essa insanidade, essa demência? Você acha que alguém compra uma casa e não se atentou ao documento? Você acha que uma pessoa comprou assim, dá o dinheiro aí? Isso não existe. Obviamente se trata de um caso onde a pessoa quer ganhar tempo. Agora ela vai recorrer, aí vai mandar... aí vai expedir atestado de pobreza para alegar que não tem para onde ir. E nisso ela vai ganhar aí mais talvez até 1 ano sem pagar aluguel. Depois dali ela vai invadir outra coisa e eles funcionam dessa forma. É assim que funciona. E esse procedimento, ele é muito frequente e as pessoas não sei por que isso não é um assunto sério para ser debatido. Eu acredito que deve envolver até uma questão política, porque vai vir sempre aquele discurso demagogo que isso é distribuição de renda, mas quer dizer, você ouvinte, você não pode ter uma segunda casinha, você não pode ter um lugar, outra coisa, não, agora calma aí, eu sei que você deve estar pensando assim, mas pô, isso aí são para pessoas muito ricas que tem várias casas, poxa, então pega uma casa e dá para um pobre. Não, eles fazem isso com pessoas que não têm, que às vezes tiveram só que sair da sua casa para fazer resolver um problema em outra cidade. Quando você chega lá, sua casa foi tomada. É o caso dessa notícia muito importante. Prestem atenção nisso aqui. Família obtém reintegração de casa invadida por estranhos após viagem de 3 meses em São Paulo. Fernanda Souza diz não ter intenção de voltar a morar no local e deverá alugar ou vender o imóvel em Ribeirão Preto. O casal suspeito de invasão foi indiciado por furto, esbulho e ameaça. O que aconteceu nesse caso aqui? A moça teve que sair de casa, ficar 3 meses fora para cuidar dos pais. Quando ela volta, só para uma errata, foi para tratar da mãe. Quando ela volta para casa, a casa foi invadida por um cidadão
completamente, que se você olhar as imagens, você vai ver que é um sujeito completamente sem condição, e dizendo que comprou e que era o dono da casa, mas que não tinha os papéis ali na hora. Depois de muito problema e questão judicial, conseguiram tirar. Só que quando ele saiu, ele levou os móveis da casa para nova invasão dele. Foi aí aonde ele rodou na justiça, porque foi constatado o furto. E aí realmente ele foi preso e tal, já deve estar na rua. Enfim, não é questão de tomarem casas que não mora ninguém. É simplesmente esperar uma bobeira, tomar a casa e acabou. E falam que a casa é deles e pronto, acabou. Imagine só ficar 3 meses fora da sua casa e quando voltar descobrir que tem outras pessoas morando lá. Aqui em Ribeirão Preto, uma família procurou a polícia porque diz que está vivendo exatamente essa situação. Fernanda até agora não consegue acreditar na história que está vivendo. A base de calmante, tarja preta, para mim poder ter condições aqui para falar com você. Ela, a mãe, uma tia e um primo viviam nessa casa, comprada no final dos anos 90 pelo pai, que já morreu. No final do ano passado, toda a família foi para uma temporada em São Paulo para acompanhar a mãe em um tratamento de saúde. Ficaram lá por 3 meses. Nesses 3 meses, vocês nunca vieram para Ribeirão Preto e nunca tiveram notícia da casa? Não, a gente não voltou, porque se você ver a imagem, como eu te disse, a casa ela é toda fechada, tem cerca elétrica. No último sábado, Fernanda e a mãe voltaram para Ribeirão e ao chegar em casa tiveram uma grande surpresa ao descobrir que havia outra família morando lá, um casal com 2 filhos. Eu bati no portão para ver o que estava acontecendo. Aí me saiu um cidadão lá, falando que ele comprou a casa da minha tia, inclusive que estava doente, fazendo tratamento juntamente com a minha mãe, falando que comprou a casa dela. Que era para mim sair de lá, que ele ia dar um tiro na minha cara se eu tentasse entrar. Eu falei, mas deixa eu tentar entrar, só para pegar algumas coisas pessoais minhas, roupa, pelo menos, né? Ele não deixou, ele falou que se eu tentasse entrar, ele me ameaçou. Ameaçou uma senhora também, minha mãe, como eu tô te falando, de 70 anos também. Quando ele fez isso, eu achei melhor recuar. Fernanda procurou a polícia e conseguiu entrar na casa escoltada pela PM. Ela descobriu que quase todos os móveis e eletrodomésticos não estavam mais lá. Nem o carro da família, que tinha sido deixado na garagem quando eles foram para São Paulo. Só foi possível resgatar alguns documentos e roupas. Nós voltamos à casa e encontramos o novo morador. A véia negociou a casa comigo. Eu dei 160 mil reais para ela e mais 20 parcelas de 2 mil. Ela falou que você acabar de pagar você vem que eu te dou os documentos da casa. A mulher pegou e vendeu a casa do irmão dela para mim. Você acha que você foi enganado? E não vai ficar assim não. Se eu perder tudo 160 mil reais, você sacar da boca dos seus filhos para comprar uma coisa pros seus filhos, velho. E você consegue provar que você Tem que estar pagou? tudo com meu advogado. Tudo com meu advogado. Na delegacia, ele deu a mesma versão. Alegou que já está morando lá há 2 anos, tempo bem maior do que diz a família, que comprou o imóvel por 160 mil reais e que tem um contrato, mas não apresentou esse documento porque, segundo ele, não encontrou. A tia que teria vendido a casa nega tudo. Nunca vi, não conheço, de lugar nenhum. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de invasão de propriedade e furto do carro. Mas o delegado disse que a própria família vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse. Entendam que o golpista, o invasor em série, que eu considero até pior que golpista, ele não é só um golpista, ele é um sociopata mesmo. Ele sabe com quem ele está mexendo. Eles nunca vão tentar fazer isso no lugar que tenha disciplina, por exemplo. Porque se fizer isso, por exemplo, numa favela onde tem disciplina, ele vai buscar o disciplina e vai resolver de outra forma. Lógico que vai. Apesar que casas de CDHU são muito invadidas também. Temos que falar sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir falar nesse programa. Você que vai lá e bota o seu nome lá na prefeitura para eles fazerem aquelas casas populares para você, Minha Casa Minha Vida e tal. Minha Casa Minha Vida é diferente, mas essas casas populares, vamos colocar dessa forma,
acontece muito no dia que você vai se mudar pra lá, já tem família lá e essas famílias ficam postergando muito tempo, em anos, pra sair e pra você poder tomar conta disso. Também trouxemos aqui o caso, se você ouviu o programa da milícia, que a milícia estava invadindo casas do CDHU. Mas voltando. Então, o golpista, ele sabe quem vai ser a vítima. Ele sabe que é mulher, ele sabe que é senhora, ele sabe que é pessoa que não tem como fazer retaliação. Mas, naturalmente, você ouvinte deve estar pensando assim: se fizerem isso comigo, eu vou matar, eu vou fazer e vai acontecer. Bom, os invasores, eles já sabem o que vai acontecer e eles já preveem antes. Eles utilizam a justiça a favor deles. Vamos examinar aqui e ver se você, ouvinte, pode matar o invasor da sua casa. É legítima defesa agredir quem invade minha casa? Notícia do Correio do Cidadão. A lei não autoriza em um primeiro momento que você revide com agressão física qualquer pessoa que entre em sua propriedade sem o seu consentimento. Muitas pessoas acreditam que quando alguém invade sua casa ou terreno, estão autorizados a agredir quem entrou sem sua permissão. Isso porque consideram que estão em legítima defesa. Mas até que ponto isso é verdade? A lei não autoriza em um primeiro momento que você revide com agressão física qualquer pessoa que entre na sua propriedade sem o seu consentimento. Se, por exemplo, você observa que alguém está pulando o muro da sua casa, não está autorizado a atirar nela. Se atirar, você corre o risco de responder pelo crime de lesão corporal ou até homicídio. Mas isso quer dizer que você não pode fazer nada a respeito? Não é bem assim. Se um invasor fizer menção de te agredir, andando em sua direção, por exemplo, com socos, ou o fato de agredir com socos, chute ou qualquer arma, você pode revidar em legítima defesa. Eu falo isso para vocês porque eles, cientes de que precisam se munir juridicamente, eles utilizam de todas as palhaçadas possíveis para colocar você num rolo. E aí que você gasta com advogado e tudo, e até enquanto isso ele vai postergando o circo. Outro exemplo é simular agressão. Como eu disse para vocês, esse invasor que eu encontrei, que me deu esse prejuízo, ele sempre vinha com a historinha da agressão. Então eles alegam muito negócio de que foi agredido para colocar a lei contra você. Outra situação que deve ser comentada aqui nesse programa é o fenômeno do Maria da Penha. A mulher precisa tirar o cara de dentro da casa, numa picaretagem, alguma coisa. Ela vai, alega que foi agredida e pede uma medida protetiva. Você tem que sair da sua casa e vá para outro lugar. Não é dessa forma que deveria ser, mas os juízes simplesmente interpretam. Eles pegam a legislação e fazem a análise deles e o cara é obrigado a sair. Essa situação foi descrita pelo nosso amigo Iane Kirigaia. Vou resumir para vocês. Aonde ele morava com a mulher e com a criança. É isso mesmo. Morava ele, a mulher e a criança. A mulher queria que ele saísse da casa. E ela queria ficar com o apartamento, que era alugado. Ela queria ficar com o lugar ali. Ela alegou a agressão. Ela alegou ter sofrido agressão. A advogada dela já tinha feito os trâmites. Um dia, simplesmente, ele recebe a intimação que ele deveria sair da casa. A polícia vai lá e ele é forçado a sair com uma bolsa de roupa e com a bicicleta dele. E foi esses os pertences que ele teve direito a sair. É uma forma que o invasor usa as leis, usa o judiciário para tirar você da sua própria casa. A cena foi o seguinte: eu e Iane Kirigaia sentado no sofá de casa, com meu filho no colo, jogando Xbox. Daqui a pouco chega uma pessoa me chamando no portão, lá na frente. Eu deixo o menino lá, vou lá, pego. Um oficial de justiça com palitozinho, ó, tem um mandado para você aqui, ó. Eu falei, mas mas o que se trata? Ah, só lê e faz o que tem que fazer. O cara pegou, entrou no carro e foi embora. Aí eu nem olhei o papel lá no portão, cara. Vim pra dentro, pá. Aí ela tá... Cara, a guria já se enfiou no quarto e fechou a porta, tá ligado? E o moleque tava lá no quarto com ela, meio que ela se escondeu lá dentro. Aí eu sentei na mesa da cozinha e li assim: você, Iane Kirigaia da Silva Sauro,
Isso é um mandado de violência doméstica, Maria da Penha. E aí meus olhos foi regalando. Eu falei, que merda que é essa aqui, velho? Aí, tipo, cara, era um mandado judicial me despejando da minha casa por Maria da Penha, por mandado de afastamento, cara. Aí eu falei, não, tá de sacanagem comigo, né? Eu fiquei em choque uns 10 minutos, Hernando, sem me mexer. Eu não conseguia sair dentro da cadeira que eu sentei. Mas vocês sequer chegaram a brigar? Não. Ela só armou e pronto? Só armou. Eu nunca tinha brigado com ela, nunca tinha falado nem alto, nem levantado a mão, cara. Entendeu? Foi uma falsa acusação. Aí quando eu fui lendo lá o mandado, tava lá o nome de uma advogada universitária que prestava serviços gratuitos lá numa universidade de advocacia. Aí ela saiu do quarto, tipo, não falando comigo, e eu só falei pra ela, eu falei, por que você fez isso aqui? Cara, de novo ali, o Hulk querendo sair pra fora do cara e eu segurando o Hulk pra dentro de mim. Eu falei, que é isso aqui? Por que você fez isso aqui? E ela não falou um pio, cara. Ela não deu um pio, não falou nada. Aí eu comecei a chorar, né, cara? Não aguentei, chorar de nervoso. Foi descendo a lágrima assim. Eu falei, cara, eu não acredito de novo na minha vida. Comecei a falar alto pra ela ouvir, né? Segunda vez que uma pessoa faz uma sacanagem comigo sem eu merecer, cara. Aí, enquanto eu tava lá em choque lá, ela tava ligando pra PM, cara. 3h15, a viatura já tava na minha porta. Aí veio 2 soldados da polícia já, eu fui lá receber os caras, eles já foram me empurrando, tipo, cada um já veio do meu lado, assim, como se os 2 guarda-costas pra me prensar, meio que pra, se eu fosse fazer alguma coisa, já botar a mão na frente, tá ligado? Aí eu fui entrando pra dentro de casa, eu falei, ó, a gente vai uma ligação aqui, você é o fulano de tal. Eu falei, sim, tem um mandado pra você de Maria da Penha e tal, você tem que sair daqui agora. Eu falei, cara, agora? Mas como assim? Eu só peguei o papel, acabei de ver, não faz 10 minutos que o cara teve aqui. Daí ele falou, peraí, mas o cara te deu o mandado, mas não ficou aqui? Não, eu falei, o cara só me entregou e foi embora, eu não tô nem entendendo direito o que tá acontecendo. Aí o policial olhou pro outro, né? Viu a situação ali, tipo, cara, eu pessoalmente tenho o semblante, cara, de um cara muito pacífico, tá ligado? Eles começaram a desconfiar, tá ligado? Mas mesmo assim, eles começaram a falar, cara, você tem que cumprir isso aqui. Por mais que possa aqui ser sendo uma coisa que aconteceu ou não, a gente já ouviu isso antes, vai ter que sair, depois você vai ter que reprovar isso e consertar, tal, depois vocês resolvem, pá. Você tem que você tem aqui, ó, 15 minutos, pega tudo que você puder aí e vaza. Outro cuidado que você tem que tomar é com questão de venda e locação. Eu passei por isso também. Antes, cuidado você ouvinte que quer vender, ou se conhece pessoas que querem vender propriedade sem imobiliária. Eu entendo que é lucrativo vender algo sem imobiliária porque você não tem que pagar comissão. O problema é que você pode virar alvo de golpes. Foi o que aconteceu com o falecido jornalista Fernando Vanucci. O Vanucci se envolveu numa briga judicial que perdurou alguns anos, aonde ele queria vender um imóvel dele. O golpista apareceu, forjou documentos e disse simplesmente que o imóvel já tinha sido pago. O Fernando Vanucci passou alguns anos para conseguir tomar de volta o imóvel dele. Você ouvinte deve estar pensando assim, mas e aí, você sai com as mãos abanando? Não. Teoricamente, pela justiça, você tem direito a cobrar um valor de aluguéis desse período que passou. Essa notícia aqui ajuda a gente a entender esse caso. Inquilina deve deixar... gente, tem mais coisa pra falar pra vocês, tá? Eu quero falar sobre a questão também emocional. Mas peraí, vamos voltar aqui pro jurídico. Inquilina deve deixar imóvel por ocupação indevida. A juíza julgou procedente a ação movida pelo autor na recuperação de imóvel condenando a ré a restituir o bem, assim como ao pagamento do aluguel mensal pelo período da ocupação indevida, desde a data da citação, até a emissão do autor na posse do referido bem. A requerida terá o prazo de 5 dias para desocupação voluntária, a qual deverá ser cumprida de forma compulsória se passado o prazo sem cumprimento. Aduz o autor que adquiriu um imóvel conforme escritura pública e matrícula constada nos autos, mas que este estaria sendo ilicitamente ocupado pela ré. É fato que a incontroversa
ocupação pela ré do imóvel sem qualquer justo título, impõe o pagamento de taxa de ocupação com base no valor do aluguel mensal do imóvel pelo período de ocupação sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito, ressaltou a magistrada. Como você vai cobrar o valor de uma pessoa que invadiu casa? É óbvio que ela vai atestar, ela vai fazer um atestado de pobreza e você não vai ter como receber. Esse valor, eu tenho certeza que você não vai receber mais, é perdido. Só para não dizerem que eu não comentei sobre o assunto também, tem o caso do meu tio, onde ele queria vender uma casa que não era dele. Ele, ciente de que a minha tia, que era a verdadeira dona da casa, não ia ter como saber, ele simplesmente apareceu no portão da casa dizendo que ele era o dono daquele imóvel e que ele ia vender. E ele ia fazer um preço super barato para se livrar logo do imóvel, que ele precisava ir embora. O locatário ia se desfazer de um bem em São Tomé das Letras para pegar o dinheiro. Vocês estão entendendo, né? Vocês já ouviram essa história. Ele ia se desfazer de um bem para comprar. Só que ele teve uma salvação. Ele pensou, já que eu vou me desfazer desse bem para comprar esta casa que eu estou, então eu vou na imobiliária oferecer a minha casa em troca dessa casa que eu estou morando. Por que não? Então ótimo, vou fazer isso. Essa foi a sorte. Quando ele entrou na imobiliária e explicou que o meu tio estava vendendo a casa, o dono da imobiliária deu risada. Falou assim, que? Ah, você vai comprar essa casa aí por 30, 40 mil reais? Nunca. Isso não existe. Essa casa não está à venda. Quem falou isso pra você? Ah, foi o fulano. Então ele está dando golpe. Então não tem como. Ele não é dono da casa. Como é que ele está vendendo uma coisa que ele não é dono? Essa questão de... Mas isso não tem a ver propriamente com o tema. É só para não deixar de falar. Muito cuidado com essa história de você comprar coisas dos outros sem ter certeza que aquele é o verdadeiro dono. Isso é uma praga que acontece com muita frequência. Carla e Valdir queriam se casar, mas antes decidiram construir a própria casa do jeito deles. O terreno era esse daqui, no centro de Balneário Camboriú. Foram atrás dos corretores de imóveis, fizeram toda a papelada, pagaram, receberam a escritura do local. E um mês depois, veio a notícia. Recebi uma ligação do tabelionato dizendo, você comprou um terreno? Daí eu falei, sim, eu comprei aí, escriturei aí. Ah não, mas a dona disse que não vendeu. Eu falei, como assim não vendeu? Se eu já tenho o registro, já está em meu nome, você já pagou? Eu falei, já paguei, tá tudo certo? Por quê? O que está acontecendo? Ela disse, não foi vendido, as assinaturas estavam muito bem falsificadas. Eu falei, assinatura falsificada, o quê? Eu fui vítima de um golpe, é isso que você está me falando? E ela disse, sim, infelizmente você foi vítima de um golpe. Os golpistas se passaram pelos verdadeiros donos do terreno, que nunca venderam o imóvel. Eles apresentaram documentos, contas no nome deles, tudo que desse credibilidade aos criminosos. Mas o que revolta o casal é que os dois fizeram todo o processo de maneira correta, consultando corretores de imóveis, auxílio de advogados e registrando os documentos no tabelionato da cidade. A tabeliã Mariane Viegas Cunha, responsável pelo tabelionato onde foi feita a documentação, explicou que as cédulas usadas pelos falsários eram verdadeiras, comprovadas por uma perícia. Ela ainda afirmou que o sistema brasileiro não é eficaz o suficiente para evitar esse tipo de fraude e que o seguro do tabelionato foi acionado, mas a corretora só vai passar o dinheiro para o casal depois que o processo deles chegar ao fim. Eu vou esperar 15, 20 anos para receber o meu dinheiro? Eu paguei. Qual é o prejuízo? Hoje chega a 550 mil reais. Pouquinho mais do que isso. O tabelionato também registrou o boletim de ocorrência por causa da situação. Cerca de 20 casos semelhantes já foram registrados aqui. Muitos foram evitados com a conferência de dados. Outros só são descobertos quando os donos do terreno ou imóvel descobrem que terceiros compraram o local ou a edificação. E quando o golpista utiliza dos seus sentimentos? Pode ser através de estelionato amoroso ou pode ser de outras formas, como um caso em que minha família passou. Minha mãe tem um lugar que ela um apartamento que ela aluga, uma kitnet, e se mudou uma mulher pra lá. A historinha era, primeira coisa, já notou que era problema, que a mulher já chegou querendo que fizessem reformas lá e tal, já notaram que era problemático.
Essa menina, ela arrumava problema com tudo lá no prédio e tal. Mas isso não entra em questão. Apesar que já demonstra um pouco do caráter dela. A situação gira em torno de... Ela parou de pagar aluguel depois de um determinado período. Isso é muito frequente. Vocês têm que saber que isso é muito frequente em invasor em série. Os primeiros meses eles pagam bonitinho. Bonitinho. É depois que o golpe vem. Eu passei pelo mesmo processo. Então... ela começou pagando certinho, dali a pouco ela parou. E aí ela ficava contando umas historinhas tristes, aonde a historinha dela girava em torno de... Ela namorava um velho rico, o velho rico morreu, e quem bancava ela era o velho rico. Só que como o velho rico morreu e não deixou nada no nome dela, ela estava movendo um processo contra os filhos do vovô, para que os filhos do vovô dessem a parte dela da herança. Então, toda vez que minha mãe tentava arrancar ela de lá, ela contava a historinha triste, e aí ela vinha sempre com a história. Não, mas o advogado falou que vai sair mês que vem. E aí ela ganhava mais um mês. Não, mas o advogado disse que os filhos recorreram, eu preciso de mais um mês. Dessa forma, ela conseguiu morar entre 6 a 8 meses sem pagar aluguel. Minha mãe também, óbvio, ela notou que minha mãe é uma pessoa que tinha dó, né, que ficava com pena. Se aproveitou disso para conseguir morar esse período de graça. Depois ela foi aplicar golpe em outras pessoas, naturalmente, com essas histórias delas estapafúrdias. E é isso, ela vive de fazer isso. Eles não têm uma visão a longo prazo. A situação deles é essa. Eles querem... vão postergando, vão enrolando. Isso também você vai notar em parentes. E também, no meu caso, eu passei por isso também com a minha ex-mulher. Conforme vocês já estão cansados de saberem, minha ex-mulher simplesmente apareceu na minha casa dizendo que queria buscar as coisas dela. Ela entrou dentro da minha casa e não saía mais. Ela tentou fazer de todas as formas para forjar alguma Maria da Penha, medida protetiva. Ela tentou fazer de tudo para forjar. E eu, por sorte, consegui escapar disso. Entendam que eles sempre vão utilizar o emocional. No caso da minha ex-mulher foi: olha, eu preciso ir pegar os meus pertences. O que eu deveria ter feito? Colocado as coisas dela no portão. Pode pegar suas coisas, estão aí suas coisas, tá tudo aí, pode conferir. Se tiver faltando alguma coisa, fala que eu vou lá dentro e pego. Não deixe entrar. Isso serve pra vocês pra tudo. Amigo, parente que você... Não, tô falando assim, que você tem medo que vai tomar conta vai tomar a sua propriedade. Não deixe entrar. Depois que a pessoa entrou, é um problema muito sério pra você tirar. Isso, eu ainda tô sendo gentil em não comentar um caso que é quando você deixa uma pessoa morar e essa pessoa quer trazer outras pessoas. Aí a zona toma conta de vez. Imagine o susto. Quando Letícia chegou em casa, encontrou uma família instalada no imóvel. Eu encontrei uma mulher, um homem e uma criança. É um problemão que mais parece um pesadelo. Letícia comprou essa casa na zona leste de São Paulo em 2011. Ela fez um financiamento que foi quitado em 2014. Depois de morar no imóvel por algum tempo, decidiu alugar. A casa foi alugada por 4 anos. Foi quando Letícia decidiu voltar a morar aqui. O inquilino saiu e no dia seguinte o lugar foi invadido. Dia 10 a inquilina devolveu o imóvel, a chave na imobiliária. No dia 11 eu vim fazer a vistoria com a imobiliária e a casa já tinha sido invadida. Eles colocaram câmera, arrumaram o piso ali, tinha cimento, tijolo, ferro e foram tudo eles que colocaram. Letícia mostrou a escritura da casa em nome dela, mas nem isso adiantou. Primeiro eles falam que a casa não é minha, só que quando eu mostro a documentação eles falam que só vai sair com ordem judicial. Então não sei o que eles esperam. Ela chamou a polícia, como mostram estas fotos. Os policiais vieram até o local, mas explicaram que não poderiam retirar o morador dali. O homem que ocupa a casa é Nailton. Ele confessa que invadiu o imóvel. A casa aqui não era do pessoal aqui. Era de quem? Era do banco, que não tinha ninguém dono aqui. Nailton veio para cá com a mulher e o filho de 3 anos. Antes, os 3 moravam dentro de um estacionamento. Ele diz que se sair daqui, não tem para onde levar a família. Se eu tivesse pão de dinheiro, não estava morando aqui. Tá tudo sucata, tá na rua aí, filha, para cuidar da minha família. Letícia lamenta a situação de Nailton, mas precisa se mudar para casa e exige que ele saia imediatamente. Assim como ele tem uma família, eu também tenho. Dia 10 eu estou despejada na rua e eu vou para onde?
Porque dia 10 eu tenho que entregar o imóvel que eu tô alugado e eu preciso da minha casa para morar. A conversa termina em bate-boca. Que dia vocês veio aí, fizeram um barraco aí, na minha casa, aqui de frente. O imóvel é meu. Não, mas não precisa disso. Vamos conversar, vamos entrar na minha... Já entrei no acordo. Tá vendo? Você entra no juiz, então. Para este advogado do ramo imobiliário, a dona da casa precisa procurar a Defensoria Pública e entrar com um processo. Só assim Nailton será despejado. Ela deveria ter o direito de obter uma liminar, tá? Ou seja, sem que a outra parte seja ouvida, ter a reintegração efetivamente. Mas isso depende de consideração do juízo. Vamos ler aqui alguns relatos de pessoas que passaram foram alvos desses golpes. Olá, tenho um apartamento com todos os documentos do proprietário. Emprestei a meu irmão com mulher e um filho. Moraram 5 anos juntos. Depois eles se separaram e ela ficou morando com o filho mais 5, 6 anos em casa. No ano atual, o filho deles já tem maioridade e a ex-mulher tem uns 4 anos que foi morar com outro homem em outro bairro, mas deixou na casa vários objetos e eletrodomésticos velhos e quebrados, que conseguiu com doações. A casa está em condições precárias para morar, paredes destruídas e com vazamentos no teto devido à falta de cobertura. A mesma não quer esvaziar a casa nem devolver as chaves, alegando que vai colocar cobertura e reformá-la e voltar a morar porque ela tem direitos. Eu tenho condições financeiras de reformar a casa, mas ela não quer esvaziar e nem devolver as chaves da casa, o que posso fazer judicialmente. Então entenda nesse caso, é o que eu falei pra vocês. Ela é muito esperta, ela não é trouxa, ela saiu de casa e deixou os pertences lá, justamente para não deixar a proprietária tomar conta. Se você somar aqui, deu 11 anos. Se ela já deve, eu imagino que ela já deve estar procurando alguma forma de tomar isso via uso capião e ela tomou conta. É a historinha de emprestar a casa para os outros. Se você vai emprestar a casa por muito período, faça um contratinho. Com um contrato, você ainda consegue reverter o uso capião. Entendem como que é uma situação séria? E entendam como que usa o emocional. Entendeu? No caso, o filho já tinha maioridade, mas antes do filho ter maioridade, é seu sobrinho. É a casa do seu sobrinho. É dessa forma que os golpistas conseguem. Cara, vocês têm que ter muito psicológico muito forte para resistir contra esses invasores em série. Próximo relato. Boa noite. Alugo uma casa há mais de 10 anos. No fundo, há 2 cômodos com banheiro. E logo que fui morar lá com a minha filha, uma sobrinha de longe precisou vir para cá, com o companheiro dela. Eu a acolhi nestes cômodos. Pedi para ajudar a pagar aluguel, água e luz. Tudo bem. Em 2013 tive que me dividir entre minha casa e a casa da minha mãe, porque um cunhado meu se meteu com drogas e passou a dar problemas. Este cunhado, com minha irmã e 2 sobrinhas, moravam numa segunda casa no mesmo terreno da minha mãe. Em 2016 tive uma cirurgia, precisei ficar um tempo na minha mãe. Depois acabei tendo uma trombose e fui ficando com a minha mãe. Fiquei afastada pelo INSS. Aí minha sobrinha sugeriu alguém sublocar a casa onde eu morava, porque eu não tinha mais como pagar, mas queria voltar para lá assim que me recuperasse. Então foi feito. Hoje um casal com uma criança de 2 anos mora lá. Minha sobrinha se separou e mudou. Eu continuo na minha mãe, principalmente agora, e quero entregar a casa desde abril. O casal não sai. Estou encurralada porque é uma sublocação, então não posso contar para a imobiliária. Não posso usar a força por causa da criança. Não vejo saída para que eles saiam. São 2 desqualificados. Por favor, alguém consegue me dar alguma ideia, sugestão, luz, caminho jurídico? Bom, explicando para vocês. Ela tinha uma casa, certo? Alugada. Ela sublocou a casa para outro. Esse procedimento é ilegal. Você não pode pegar a sua casa e botar outra pessoa para lá e cobrar aluguel. Hernani, mas você foi dono de república. Você sublocava? Sim. Eu estava errado. Logo, eu não podia procurar também a justiça. Esse é um dos problemas que dono de república passa. Quando ele botou essa pessoa lá, ela não pode procurar a imobiliária, porque ela está errada. Ela também não pode usar de força nem de polícia, porque o casal tem uma criança. Ou seja, então ela não pode chegar lá, tirar na força. Nesse caso, o que aconteceu de fato? O casal se apossou, ela virou refém deles, e a solução vai ser a solução que muitas pessoas encontram para tirar o invasor em série. Essa é uma solução típica.
Você não... Ah, você quer ficar morando aí? Tudo bem, então eu vou parar de pagar aluguel. Então, pronto, acabou. Ou você vai sair daí ou você vai ser despejado pela justiça. O problema de fazer isso é que você vai sujar seu nome, mas muitas pessoas optam por isso. Um caso típico é, o invasor em série invade o lugar que você mora. Ou na conversa, de alguma forma. Você tem que tirar ele de lá. A primeira coisa que as pessoas fazem, manda arrancar água e luz. Corta. É pra cortar, quero que tire a água e a luz. Depois, para de pagar aluguel e deixa sujar o nome. Muitas pessoas fazem isso. Inclusive, nesse documentário da Netflix que eu indiquei pra vocês, algumas pessoas já fizeram isso mesmo, pra forçar. Eu vou te obrigar a sair daqui. Você vai sair de um jeito ou de outro. Eu vou perder a casa, eu vou perder o imóvel que eu aluguei, mas eu vou perder a locação, mas você vai sair. O invasor em série, ele faz isso com as pessoas. Próximo, eu tenho uma casa de praia que só usamos no verão. Certa vez chegamos lá e tinha uma família dentro com várias crianças. O marido nordestino tinha vindo para o corte de cana da usina da região. Viu a casa vazia e arrombaram, para morar como se fosse terra de ninguém. Acionamos a polícia e eles disseram, para o meu espanto, que devido a eles terem filhos menores de idade, teriam um prazo para desocuparem a casa. Tipo, eu, dono, ficaria na rua e eles invasores dentro da casa. Ouvintes, isso acontece muito, tá? Você que compra casa de praia, você ouvinte que tem casa de praia é o número 1 de alvo de invasor. O invasor sabe que você vai pra casa só 2 vezes por ano. A casa vira um alvo perfeitinho para ele tomar conta. E ele vai lá e faz benfeitorias, ele pinta, ele dá uma mudada, ele troca o portão, diz que a casa agora é dele, né? Usa essas benfeitorias pra ganhar tempo. Ele alega que já mora lá faz muitos anos, que ele fez... Porque lembra que no uso campeão precisa comprovar benfeitorias na casa? Então, ele vai usar isso, vai alegar que já estava morando lá faz anos. E dessa forma ele vai conseguir ficar postergando sem pagar aluguel. Vou dar uma dica, já que faz parte do tema. Quem bem souber, não dá propriedade sua para ninguém morar, mesmo que seja parente. Se alugar, faça isso no cartório ou deixe a cargo de uma imobiliária. Olhe só, um amigo meu alugou a casa dele em São Paulo para a tia da esposa dele, sem contrato. E depois de 2 anos, ele precisou. A pessoa mandou ele procurar os direitos dele porque ela não sairia da casa. Um advogado entrou com recurso e ela foi despejada no meio da rua. Pense no trabalho que ele teve com tudo isso. Outro conhecido cedeu sua chácara para um colega morar com a esposa e depois de 1 ano, o sobrinho do tal colega foi morar na chácara também. O colega foi embora com a esposa e o sobrinho ficou. E o dono da chácara resolveu pedir para ele sair. Então o cara falou, vai no juiz. E começou a comprar tijolo, cimento, material para construir. Ó, tudo que eu falei para vocês. A historinha da benfeitoria, a história de alugar sem contrato, tudo que eu falei para vocês, ó. O dono da chácara foi no advogado e entrou com a ação. Mas a paciência dele foi menor e ele ligou pro cara e falou, você não vai sair? O cara disse não. Ele falou, olha, amanhã meia-noite eu apareço por aí. Quando ele chegou lá com mais 3 parentes, na noite seguinte o cara já havia mudado. Ele disse que não queria agir com violência e só queria colocar medo no cara. Bom, isso é um outro problema. Quando você, ouvinte, também resolve então que vai expulsar a pessoa na marra, aos gritos e tal, aí você pode passar por um outro problema. Mulher expulsa de casa pelo marido recebe indenização por danos. Uma mulher que foi expulsa de casa pelo marido sem justo motivo receberá indenização de R$15 mil por dano moral. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em regime de exceção, reconheceu que a mulher teve violado a honra e o direito à propriedade. Para os integrantes da Câmara, ficou comprovado que a expulsão ocorreu de forma inesperada, mediante coação moral e método vexatório. Não sei se esse caso aqui se engloba no que a gente está conversando aqui. Atenção, eu não estou afirmando nada. Eu estou só mostrando que mesmo a expulsão, mesmo você expulsando a pessoa que do seu imóvel, você expulsando a pessoa, dependendo, ela pode usar essa expulsão como motivo de processo para você e fazer mais pressão, mais forma de tentar atravancar você ou então arrancar dinheiro. São verdadeiros parasitas sociais, são
É um fenômeno social de pessoas que simplesmente não querem pagar, você entendeu? Querem te sugar, te parasitar. Eu não tenho outra definição. Esta senhora é Benedita Alves, aposentada de 67 anos, mora com mais 9 pessoas em uma casa de aluguel. Dentre as dificuldades financeiras e de saúde, Dona Benedita ainda tem que lidar com outro problema, a inadimplência de um inquilino. Estou aqui praticamente nas casas alheias, nem onde eu dormir eu não tenho. Eu durmo imprensada ali com minha mãe. Tudo começou no ano de 2012, quando o filho de Dona Benedita alugou uma casa de propriedade da mãe para conseguir uma renda a mais para ajudar em casa. No contrato assinado pelas duas partes, havia data de saída do inquilino, mas o acordo não foi obedecido. Desde 2012, o inquilino ocupa a casa e se recusa a pagar o aluguel. E o prejuízo de Dona Benedita não para por aí. As contas de água e luz já somam mais de 20 mil reais. O caso já foi parar na justiça, mas nenhuma medida efetiva foi realizada. Eu pago a casa para ele morar de graça e eu fico sem ter onde morar, sem ter um teto para morar. Porque ele está se usufruindo do que é meu. Segundo a lei do inquilinato, o inquilino que atrasar em até um mês num prazo de 24 meses poderá ser despejado a qualquer momento. Depois de um aviso, o inquilino terá até 15 dias para pagar a dívida ou então o processo continuará correndo. O advogado Lucas Veras afirma que o cidadão deve agir com cautela e sempre em decorrência da lei. Em relação à proteção do locador, o ideal é que os contratos sejam feitos de uma forma que apresente algumas garantias, né, como um fiador ou um carro, alguma coisa que possa ser dada em garantia no caso de inadimplemento. Apesar da confiança, que seja feito uma forma legal, né, contratual, bem amarrada, digamos assim, para que as duas partes possam cumprir o contrato de forma ordeira. Então, não é que ela tenha que perder efetivamente a confiança em todo mundo, mas ela tem que, a partir de agora, se precaver, de preferência buscar a ajuda de um profissional antes de efetivar o contrato, para que ela tenha garantias e para que ela tenha certeza maior de que ela não vai passar por essa dificuldade de novo. Bom, ouvintes, então esse foi um programa até muito simples, mas que traz à tona, então, esse problema. Então, agora, resumão. O invasor, ele faz apelações sentimentais, manipulação, forja documentos, tudo em prol de invadir um bem seu ou de uma pessoa que você ama, invade, e a luta dele é para ganhar tempo. Ele sabe que ele não vai ficar ali. O que é até interessante pensar que é justamente quando a gente pensa assim, pô, mas por que esse cara tá fazendo isso? Ele não vai ficar lá. Ele já sabe que ele vai perder o processo. Mas é para ele ganhar tempo, para ele fazer os próximos golpes dele. Nessa série em que eu falei para vocês da Netflix, Moradores Indesejados, vai ter o caso lá, um dos principais, do Jed Creek. O que ele fazia? Na hora, ele parava de pagar aluguel e na hora que a pessoa ameaçava tirar ele ameaçava de processar a pessoa. Por quê? Cadê ele tá morando lá. Cadê o contrato, então? Ué, então você sublocou o lugar, mas você não pode sublocar. Então cadê o contratinho? Se fez contrato, mas esse contrato seu não tem valor, essa casa aqui não pode ser sublocada. Então, quer dizer, é tudo dessa forma. Eles usam a lei a favor deles. Eles fazem manipulação sentimental. Questão de parente, muito cuidado. Parentes mal intencionados vão utilizar com certeza tudo que puderem para tomar conta do imóvel seu. Questão de deixar amigo morando lá, muito cuidado. O seu amigo, a esposa do seu amigo pode não ser uma pessoa boa. O primo do seu amigo pode ser uma pessoa desonesta, canalha. Então, quer dizer, às vezes você até confia na pessoa que você está emprestando o imóvel, mas você não sabe quem ele vai levar para lá. Aí que está o problema. Se envolver criança, aí piorou. Porque aí, nos olhos até da sociedade, você botar uma pessoa com criança para a rua é muito, muito difícil. É muito complicado. Então,
Agora vem a parte que eu falei pra vocês da minissérie. Eu quero pedir, por favor, se você, ouvinte, passou por problema de conhecer sociopata que não queria abandonar o lugar, pessoa manipuladora, parente golpista, eu quero que você deixe ou o seu relato neste programa, ou se você tiver interesse, você entre em contato comigo. Vocês têm as minhas redes sociais, você entra em contato comigo diretamente para que gravemos, para fazer essa série, você narrando de pessoa que tentou invadir a sua casa, ou como que você fez para se livrar desse parente, dessa pessoa, como que foi feito essa invasão. Agora é por conta de vocês. Muito cuidado. Tudo que vai fazer, faça da forma mais correta. Não tente ser um malandro, porque você pode cair no alvo dessas pessoas, e essas pessoas se aproveitam justamente daquilo que não está correto. É uma casa que não foi de papel passado, é um lugar que a documentação tá errada, é sublocação. Por favor, entre em contato comigo ou deixe seu relato aí para colaborar com essa série e vamos nos ajudar com essa questão. Muito cuidado com isso. Essas pessoas são muito perigosas. Não se engane, tá? São pessoas manipuladoras, perigosas e que fazem um tremendo mal para a sociedade. Espero que esse programa seja muito aproveitado por vocês, que vocês aprendam muito. Eu tive que pesquisar muito para fazer esse programa e eu me sinto prestando um serviço para quem interessar. É isso aí, ouvintes, e falou! Na boca do crime.